Eu sou um fã de Célula de Aliança e eu sei que, poxa, aí já nos primeiros líderes aí, eu não contei exatamente quantos líderes, né? Mas talvez aí uns 8, 10 líderes, né? Uns 10 líderes talvez. E já, você vê, já 80 células. Na realidade, eu creio que alguns 80 pessoas aliançadas, né? E eu creio que ainda não vieram todos, né? Nós mesmos estivemos com o Tiago e a Tati lá na célula dele, na casa de uma família, e ali eu acho que umas 10 pessoas foram aliançadas, né? Eu não contei, mas todas que estavam lá foram aliançadas, né? Então eu acredito que umas 10 pessoas ali foram aliançadas, né? E todas eu amo, né? Tive lá com a Carol, lá com o Edivaldo, né? Ali em Sumaré, aliançando ali aquelas pessoas, e tantas outras tinham lá, né? Só que lá tinha até pastor, viu? Como o Edivaldo vai colocando convidinho, tinha pastor com a esposa, tinha missionária, né? E lá quando eu cheguei eu vi aquele monte de cadeira, eu falei, meu Deus, tinha que gritar bastante, né? Porque tinha mais de 30 pessoas seguramente lá, né? Tinha, contando com as que estavam lá fora e com as crianças, tinha umas 50, né? Ou mais de 50, muita gente. Mas é uma bênção e, amados, eu quero ver esse pessoal do louvor, olha, esse final de semana, já todo mundo com uma fitinha verde, mesmo que você faça aliança com espelho na sua casa, né? E depois leva o espelho para o encontro, né? Mas vamos se enganjar nisso, né? Então, pessoal, vamos trabalhar, arrume alguém, chame para aliançar, ministra o ato profético, que é uma bênção. Foi uma bênção aquelas que eu ministrei, né? Eu amo ministrar a célula de aliança, né? Então eu vou com uma alegria muito grande. E na realidade hoje, amados, lembrando vocês todos que estão envolvidos, a igreja está envolvida com isso, né? Mesmo se alguma pessoa por algum motivo não vai poder ou não vai conseguir se envolver com célula de aliança ali no trabalho, você vai ter que estar envolvido como igreja. Nós somos um corpo, todos nós temos que estar envolvidos pelo menos com oração. Então, o grande, como é que eu diria? O grande resultado da célula de aliança é a salvação de almas. Mas Deus, Ele faz milagres na célula de aliança. E todos nós temos que crer nos milagres. Então hoje o que eu quero nesta ministração é dar uma direção acerca disso, acerca desta aliança que nós estamos fazendo com as pessoas. Amados, eu quando digo ali, olha, pode se aliançar, que Deus vai fazer milagre na sua vida. Eu estou nessa, mas eu preciso de um povo que crê ao meu lado, né? Uma igreja que esteja comigo nesta fé, para que nós vejamos maravilhas nesses dias. Então, hoje, eu quero falar um pouco com vocês acerca desse tema, né? Eu quero dar o tema de nossa importância nos milagres de Jesus ou nos milagres de Deus. Mas a nossa importância nos milagres, amados. Até porque, queridos, nós não fazemos milagres. Quem faz milagres é Deus. Então Deus faz milagres. Porém, nós somos aqueles que preparamos o ambiente para o milagre, e também somos aqueles que vamos ali, em nome de Jesus, declarar o poder milagroso de Deus agindo naquele lugar. Então nós vamos ali em nome de Jesus, não é somente com um nome mágico, mas nós vamos representando o Senhor Jesus, amados. Sabe, se a igreja é o corpo de Cristo, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Então ali na célula, você está representando Cristo. Então nós somos também aqueles que são condutores do poder de Deus. Então o nosso papel é gerar um ambiente para que os milagres aconteçam. Então eu falei realmente crendo, mas eu não quero estar diante de uma igreja incrédula. E sabe, amados, a gente
olha na palavra de Deus, e algumas coisas é necessário, são feitas para que milagres aconteçam. Então, a primeira coisa que eu quero falar é o ambiente. É preciso um ambiente de milagre, um ambiente de fé, mais propriamente dito. Amados, Jesus fazer milagres num ambiente de incredulidade é muito difícil. A palavra de Deus chega a dizer que Jesus não pôde fazer muitos milagres na terra dele, em Nazaré, por causa da incredulidade daquele povo. Imagine, amados, Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Então eu quero dizer, querido, nós temos uma tremenda uma responsabilidade diante de Deus para fazer com que os milagres ocorram. Então, o nosso papel, amados, é mudar o ambiente, né? Então, eu vejo, por exemplo, em Atos 9, eu vou começar lendo, mas eu acredito que no tempo não vai permitir que eu leia todos os versículos que eu vou ler e comentar, mas em Atos 9, todos os milagres são muito conhecidos, mas esse é um milagre onde Pedro é usado por Deus, né, para fazer esse milagre. Aí a gente vê então no capítulo 9 de Atos, vamos ler assim, Pedro é chamado para ir à casa de Dorcas, né, que havia morrido, né, estava uma maior tristeza lá. Aí capítulo 9, versos 39 e 40, vamos ler. E levantando-se Pedro, foi com as pessoas que foram ali buscá-lo, né, para ir à casa de Dorcas, né? E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as coisas, as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aí Pedro saiu, foi lá e chamou as pessoas que estavam ali chorando. Então, amados, isso é algo que Pedro realizou. Ele tirou, isso aqui simbolicamente, queridos, ele tirou a incredulidade do ambiente. Aquelas pessoas que estavam ali, né, só para chorar e lamentar e plantear, né, tem pessoa que naquela época era contratada, né, só para ir chorar. E, na realidade, pode ser engraçado, mas até há tempos atrás, quando eu era mais novo, que faz muito tempo, quando eu era jovem, ainda tinha aqui as famosas carpideiras, que eram aquelas mulheres que iam a velório só para chorar. Não importa quem morreu, o que eu quero é chorar. Então elas ali, gente, o retorno está muito ruim aqui para mim, eu vou acabar com a minha voz. Estava ruim as caixas? Tá bom. Não, mas aumentando um pouquinho, eu abaixo um pouquinho a minha voz, né? Então, sabe, amados, muita gente então gera apenas um ambiente de angústia e de tristeza, mas mesmo em situações que não é de morte, mas na Bíblia a gente vê que aonde precisava de fé, Pedro teve que fazer isso, teve que tirar aquelas pessoas para fora, aquelas pessoas que nada tinham a ver. Aí ele foi lá e ressuscitou então aquela mulher tão querida e tão bem conceituada. A gente também, queridos, vê o próprio Senhor Jesus tomando a mesma atitude que Pedro. Em Marcos, no capítulo de número 5, a gente vê, amados, Jesus na casa de Jairo, né? Então Marcos 5, Jesus ele é chamado para ir até a casa de Jairo, e a princípio a menina, a filha de Jairo estava doente. Aí Jesus sai e vai acompanhando as pessoas para irem até a casa de Jairo, mas no meio do caminho ele encontra uma mulher rogando por ele, pela cura,
que melhorou já. Uma mulher rogando, né, pela cura, que era a mulher do fluxo de sangue. Ele ainda prega, ele ainda faz aquele milagre, e depois ele prossegue até a casa de Jairo. Aí do verso 38, do capítulo 5 de Marcos, ao 42, diz assim: e tendo chegado Jesus à casa do principal, ou príncipe, que era Jairo, da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Então, veja, amados, pessoas, quando Jesus disse que a menina dormia, não estava morta, aquelas pessoas que estavam ali só para chorar, só para prantear, mas que não tinham fé, amados, deram risada. Porém ele fez sair para fora essas pessoas. Dá licença, os incrédulos, olha, aqueles que estão rindo, né, aqui que não creem, vai para fora, dá licença. Então, amados, veja que o ambiente de fé, ele é importantíssimo. Na realidade, nós estamos na célula, não para tirar ninguém para fora, mas para incluir as pessoas, para as pessoas conhecerem a Jesus pelo poder miraculoso, por milagres. Então nós estamos ali para gerar milagres, e para isso, amados, é preciso atentar para a palavra de Deus, e é preciso também muita ousadia no falar. Sabe, não é hora, sabe, de ficar, ai Senhor, lá na cela não, na sua casa você pode até ficar, ou quando você estiver orando pelos aliançados, você pode até ficar: oh Senhor, tem misericórdia, não permite que eu passe vergonha, meu Deus, eu disse que o Senhor vai operar. Você pode, para Jesus você pode até chorar, e pode até rir também, não tem problema, para Jesus, mas lá você tem que ser ousado, você tem que se encher de fé e dizer para ele: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Eu creio, vamos crer comigo, porque Jesus já está operando e vai operar maravilhas nesse lugar. Amados, se nós não proclamarmos isso, não vai acontecer nada. Então não fica daquele jeitinho borocochô, não. Tudo bem, eu não sou que nem o pastor Vilela, todo assim, eu sou meio quietinho, mas fala do seu jeitinho. Olha, eu vou dizer para vocês, Jesus, ele vai operar maravilhas aqui, vocês vão ver, eu creio. Pronto, pessoal, você crê? Se você borocochô assim crê, imagine eu. Então, vamos nessa. Então, amados, esse papel é nosso. Lembre-se disso. Deus escolheu a nós para manifestar o poder e a glória dele para este povo, para se manifestar a esse povo. Esse é o nosso tempo. Agora, sabe, amados, não é apenas tirar pessoas, mas é gerar fé, queridos, com a nossa boca, sabe, com a nossa palavra. E isso não é só lá, é o tempo todo. E isso, amados, eu vejo em João no capítulo 11, quando Jesus, ele que estava em Jericó com os seus discípulos, e de repente as irmãs de Lázaro mandam chamá-lo, porque Lázaro havia adoecido, e Jesus demora um pouco, e Lázaro morre. E eu acho interessante, né? Porque Jesus chega para os seus discípulos, aí em João 11, ele chega para os discípulos e fala, assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou lá despertá-lo do sono.
Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Amados, é interessante, tanto aqui, quanto neste outro texto de Marcos, que nós lemos, que Jesus, ele não usava a boca dele para glorificar nem a morte e nem doença. Você não vê. Eu acho isso, né, uma maneira tremenda. Jesus, quando falava dos mortos, ele sabia que ele ia ressuscitar e falou: não, ele está dormindo, eu vou despertar ele. Da menina que ele ressuscitou foi isso. E quando você vê aqui no começo, quando ele é chamado, que Lázaro estava doente, acho que no verso 4, né, que aqui é fácil porque a letrinha é vermelha, e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amados, Jesus usava as situações mais terríveis que poderiam acontecer para usá-la, para tê-la como caminho para a glória de Deus. Não é a primeira citação de Jesus que ele, quando fala, mesmo quando nós falamos de ato profético, e falamos ali de João 9, daquele cego que querem saber quem é que pecou. Foi ele ou foi os pais dele? Uma babaquice, né? Como é que ele ia pecar se ele nasceu cego? Para ele ter nascido cego, né? Acho que já falar palavrão lá dentro da barriga da mãe, não sei, mas às vezes as pessoas falam cada idiotice, né? E Jesus fala, ele fala assim: não interessa quem pecou, quem não pecou, ninguém pecou, eu não estou procurando o motivo de nada. Mas essa doença é para que o nome do Pai seja glorificado por ela. Então, sabe, amados, Deus, o Senhor Jesus, Ele sempre buscou a glória de Deus. E eu quero dizer, amados, nós muitas vezes falamos como incrédulos, diante das piores circunstâncias. Não que nós não devamos de conversar com as pessoas sobre os problemas, mas nós temos uma tendência da nossa alma almática, né, que é o se fazer de vítima. Tem gente que até disputa por doença. A gente até brincava com o irmão que tinha aqui, que ele sabia que tinha um irmão que sempre queria levar vantagem em tudo. Aí ele falava: rapaz, eu fiz um corte na perna aqui, que olha, rasgou, levei 10 pontos. Aí ele sabia que o outro ia exagerar, o outro ia achar alguma coisa. Ei, rapaz, um dia eu caí da bicicleta, pegou o parafuso assim, até falava os detalhes, né? O parafuso ali da catraca, da roda, pegou aqui e olha, rasgou, rapaz, eu levei uns 20 pontos. Aí ele falava uma doença, o cara falava outra. Amado, ele ainda tirava um sarro, a gente ficava rindo, porque o outro falava sério, né? Nunca vi tanta doença assim. Mas se você vê, normalmente é assim. A pessoa: rapaz, estou com uma dor de cabeça. Rapaz, eu tenho uma dor de cabeça que nada cura. A linguagem de incrédulo, parece que tem prazer. Tem gente que até fala assim: a minha dor de cabeça é maior. A minha dor, o meu problema. Então, sabe, você não vai ver Jesus falando de doença, amados. Você vai ver ele agindo sempre contra a doença. Ele não glorificava. Interessante, hoje nós terminamos com esse cântico, né? Jesus, o nome acima de todo nome que se nomeia. Amados, nós muitas vezes colocamos o nome de Jesus de uma maneira muito diminuída, muito pequena. E esse texto de Filipenses, né, capítulo 2, eu gosto demais. Eu gosto demais de Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não importa a circunstância, não importa o nome do mal, não importa o nome da doença, Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome que se nomeia, e é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Amados, eu não sei se a sua dor tem joelho, mas vai se dobrar em nome de Jesus. Sabe, essa é a realidade. Sabe, se não tiver joelho, vai quebrar no meio e vai se dobrar, e vai cair por terra, porque não vai ficar em pé, não vai prevalecer. Porque quando você falar, eu falo em nome de Jesus, ou seja, eu estou aqui em nome de Jesus. Amados, muitas pessoas às vezes vê eu expulsar algum demônio que está dando tanto trabalho, fala, nossa, que autoridade que o pastor tem, ninguém tem a autoridade que ele tem. Amados, às vezes eu fico olhando a pessoa que está orando, sai em nome de Jesus, o demônio não sai, sai em nome de Jesus, o demônio não sai, sai, não saio. Eu chego lá e falo, bom, ele não pode ficar em nome de Jesus. Eu vou lá, eu sei no nome de quem que eu estou indo, e eu chego e falo, sai em nome de Jesus. Se ele fala, eu não saio, eu abaixo no ouvido dele, eu só cochicho com ele. Zé Mané, chamo ele pelo nome, Zé Mané, para de onda. Você está com medo do quê? Oh, meu filho, você está com medo de quê? Você não tem demônio, o demônio já saiu em nome de Jesus. Falta, para com isso. Direto. Quando eu vejo que está dando trabalho, mano, olha, funciona. Quando não funciona, dá um beliscão bem forte. Se fala, ai! Sabe, amados, se você está ali com a autoridade do nome de Jesus, saiba, queridos, não tem dúvida. Ah, mas é que tem demônio que só sai com jejum e oração. Amados, primeiramente, os discípulos, quando falaram isso, eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Eles não tinham experiência nenhuma. Parece que foi o primeiro demônio que eles foram expulsar e não conseguiram. Porque é o único que fala ali. Então, eu quero dizer para vocês, amados, sabe, alguma coisa acontece no mundo espiritual. Sabe, muitas pessoas não são curadas, às vezes são curadas, mas volta a enfermidade. Por quê? Porque as palavras delas são palavras de incredulidade, mas as nossas palavras são de incredulidade. Amados, por que tem pessoas que são fiéis a Deus e nunca avançam na sua vida financeira, nunca conquistam nada? Sabe por quê? Dão dízimo, dão oferta, mas quando pega o dinheiro, fala que mixaria, não dá para nada. Amados, já amaldiçoou o trem. Aí vai dar dízimo, vai dar oferta, sabe? Mas você já amaldiçoou, tem que primeiro pedir perdão a Deus. Deus perdoe por essa boca. Sabe que a nossa boca, amados, não foi feita para declarar maldição. Eu não estou falando para a gente mentir, não, amado. Sabe, mas nós temos que crer. Se nós estamos colocando a nossa vida financeira nas mãos de Deus, queridos, ela vai ser abençoada, queridos. São os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos. 5 pãezinhos e 2 peixinhos na mão do menino. São 5 pãezinhos e 2 peixinhos, que dividindo bem, dá para 5 pessoas matar a fome, né? Ou 10 pessoas matar a metade da fome, né? Mas, queridos, na mão de Jesus é o suficiente para suprir uma multidão de homens, mulheres e crianças. Então, muitas vezes o que falta na nossa vida, amado, é essa fé, essa entrega, essa confiança. O que eu tenho é consagrado. Tenho que parar de falar, não dá para nada. Assim,
em nome de Jesus. Você é um filho, uma filha de Deus, você é um homem, uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente de Deus. Haja por fé em nome de Jesus, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Prepare o seu ambiente, para o ambiente da sua vida, para que seja um ambiente de milagre. E isso é o que Deus quer nesses dias, amados. São dias de milagres, não são só dias de salvação, não, são dias de milagres. Essas pessoas verão grandes milagres, mas vamos mudar, queridos, a nossa boca, para que ela seja instrumento da glória de Deus, e não para glorificar nenhuma doença. Não é que nós não levamos a sério, não, amados, nós levamos a sério, cuidamos de toda a enfermidade. Está lá a Lucico, a Radassa lá, com meningite, lá internada, não tem problema, sabe, já caiu por terra todo mal que essa doença maldita possa causar, todo mal. Agora nós temos que nos submeter às autoridades constituídas, e o médico são autoridade que Deus permitiu que estivesse sobre o nosso corpo, o nosso físico. Então a palavra do médico é muito importante. Nós não vamos mandar ninguém parar de tomar remédio antes que ela fale, converse com o médico e fale que está bem, amados. Cremos no milagre, sim, amados, mas vai ser sempre comprovado a nossa cura em nome do Senhor Jesus Cristo. E então nós cremos que essa consequência no corpo da Radassa já caiu por terra em nome de Jesus. Então, por isso que nós temos essa tranquilidade, essa fé, amados. Ela é novinha ainda. Se ela tivesse aí seus 80 anos, ela seria diferente, Aí a gente ora a Deus, que seja feita a tua vontade. Mas na vida dela a gente já sabe qual é a vontade de Deus, e na vida dessa família, então que o nome de Deus seja glorificado. Vamos mudar a nossa maneira de falar, amados. O apóstolo Paulo, numa situação tão difícil, onde ele tinha que pregar, mas ele passava tantas lutas, tantas perseguições, ele diz assim, está escrito, na realidade é no Salmo 116 que o pastor Brás leu, acho que da última vez que ele ministrou sobre finanças, é no Salmo 116, está escrito. Então em 2 Coríntios 4:13, o apóstolo Paulo fala, está escrito, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso nós falamos. Então, amados, comece a crer de verdade e comece a falar aquilo que você crê, porque se você crê e age de acordo, você vai ver a glória de Deus, amados. O nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Sabe, amados, então a nossa boca ela tem que servir para glorificar a Deus. Eu quero falar ainda de um milagre que, na realidade, eu não citei o texto que está em João 2, mas que é um tema que eu falo no ato profético, quando a gente fala do livramento. Amados, aí está o primeiro milagre de Jesus. Veja, o primeiro milagre de Jesus, então, é o milagre lá da água transformada em vinho, em Caná da Galileia, nas bodas de Caná. Diz assim a partir do versículo 1: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala,
e levaram, que é aquele que prova o vinho sempre, né? E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Então Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha que interessante, amados. Aqui os discípulos ainda eram muito novos, ele acho que nem estava ainda com todos os discípulos. E amados, este milagre de transformar água em vinho é chamado de sinal. É interessante isso, né? Porque sinais é para os incrédulos, né? Então, a realidade é que nós não precisamos mais de milagres para crer em Jesus. Pelo menos supostamente, os milagres que a gente tem pedido para Deus fazer agora nas células de aliança, é para que as pessoas saibam que Deus está ali. É um sinal, são em forma de sinais que a gente se emociona. Porque, amados, nós recebemos milagres de Deus. Por isso que a gente canta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, ou se ela fechar, Ele continua sendo Deus. Então, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Não sei se eu sou melhor cantando ou dramatizando a música. Mas, amado, na realidade, isso aí é a nossa realidade. Deus faz pela fé, sim. Nós cremos para nós cremos para os nossos irmãos, nós cremos para a nossa família. Mas, para nós, Deus sempre vai ser Deus. Mas para a maioria daquelas pessoas que nós estamos lá, amados, somente eles vendo os sinais é que eles crerão. E Deus sabe de todas as pessoas que precisam de milagres ali. E Deus, Ele não só quer fazer, como Ele fará os milagres acontecerem, se nós assim o crermos e agirmos preparando o ambiente e o caminho para que os milagres aconteçam. Aí sim, a glória de Deus vai se manifestar, e aquelas pessoas, este povo que é uma multidão, eu só de ver isso aqui, né? Se aqui, hoje 10 células, tudo isso, né? 80, 90 pessoas, eu fico imaginando quando, sabe, amados, agora não precisa se preocupar, antes de eu terminar minha colocação, se você se aliançar com uma pessoa, fique feliz e glorifique a Deus. Glorifique a Deus, não sai, ai que vergonha, né? Igual o Fábio, 3. Rapaz, há festas no céu quando um pecador se arrepende. É um privilégio para nós, uma pessoa se comprometer com Deus e com a gente, para nós ministrarmos na vida dela e falarmos pessoalmente que a glória de Deus vai se manifestar. Aliás, eu acho que é mais difícil, né? Porque, que nem lá em Sumaré, aqui, 19 pessoas se aliançaram, né? 19 pessoas se aliançaram. Então, se ali 2 pessoas verem um milagre extraordinário na vida dela e testemunharem, os outros todos vão falar: oh glória, é isso que eu preciso. Agora, quem tem o milagre tem que acontecer nessa pessoa, e você tem que batalhar muito, né? Todos têm que batalhar. Então, sabe, amados, nós precisamos crer e entender que Deus quer fazer sinais para que os incrédulos creiam. Essa é a questão, esse é o ponto importante. Agora, aqui, amados, a gente vê Maria nos ensina algumas coisas. Tem coisa que a gente não entende direito, né? Por exemplo, quando Maria, aparentemente Maria,
ela tinha duas classes de convidados, né? Tinha os convidados que eram mais de elite, né? Ficavam num outro lugar, né? E depois tinham os demais convidados. Normalmente a festa da época era assim, por isso que faz assim, Maria tinha sido convidada, né? Estava ali Maria, a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, para fazer uma separação. Mas, amados, o que a gente vê quando Maria, que percebeu, foi a primeira a perceber que não tinha vinho, então ela chega para Jesus e diz, Jesus, não tem vinho. Amados, Maria conhecia tanto Jesus, e ela sabia a importância disso tudo, ela foi movida por Deus. Agora, quando a gente vê Jesus dar essa resposta, a gente não entende muito. Mulher a gente entende porque tem as explicações nos escritos. Era uma expressão normal, de respeito para com a sua mãe. Né? Tanto que esse mesmo termo, Jesus quando está na cruz, né? Eu acho que é no capítulo 19, né? Que ele está na cruz, já antes de morrer, ele olha, só tem um discípulo lá embaixo na cruz e as mulheres, né? Quem é o discípulo que está lá embaixo? João. Aí ele olha lá de cima e diz, mulher, eis aí o teu filho. Não, diz assim, e ele olhando para a mãe dele disse, mulher, eis aí o teu filho. Então, não é uma atitude de desrespeito, entendam isso, é que a palavra que é traduzida é mulher mesmo, né? Que foi a maneira que ele se referiu a ela. Agora, ele dizer, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Eu não entendo muito bem essas respostas de Jesus, não. É porque ele não tinha feito nenhum milagre, ele estava esperando a hora certa, mas eu não sei porquê, mas Maria, ela creu, e ela então mandou fazer um ato profético. Ela chamou os funcionários, os serventes, e falou, olha, encha estas talhas, não, ela disse, façam tudo o que ele vos mandar. Ela já sabia. Aí Jesus de repente chega e fala, olha, enche essas talhas de água. Era bastante água, né, gente? Uma talha, diz aí que era 2 metretas, acho que na outra versão que eu tenho fala metreta, mas aqui fala que cada talha tinha, onde é que está aí a medida? Como que é o nome que está aí? Aqui é metreta, né? Então, uma tinha 2 a 3 metretas. Então, na realidade, cada metreta calcula-se aproximadamente 35 litros, né? Então, 2 era 70 e pouco mais de 100, 3 metretas. Então, tinha toda essa água que ser carregada. A gente vê lá, né, na chácara, para encher lá um balde, lá, né? Tem que ter bastante água, né? Um balde não, para encher um tambor de água. Então, amados, Jesus ele dá ordem, e aqueles serventes que não eram empregados dele, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, mas Maria parece que tinha muita moral, né? Até que Jesus pudesse começar a fazer sinais, Maria tinha muita moral, porque Maria que diz, olha, façam tudo o que ele vos mandar. E eu quero dizer, amados, que Maria, nessa colocação, ela ensina também para nós o caminho do milagre. Mas a primeira coisa que eu quero começar dizendo para você, é que esse vinho que acabou, amados, num casamento, numa festa, na hora da celebração, na alegria daquela casa, simboliza, amados, a alegria, o prazer de um casamento, a alegria, o prazer de uma família que outros celebram juntos. É isso que biblicamente significa vinho. E na realidade aqui, amados, simboliza que acabou
a celebração, acabou o motivo de celebrar, acabou a alegria, acabou o prazer daquele casamento, daquela família, acabou o prazer. E na realidade Maria, ela identificou e que Jesus estava ali, e qual o papel de Jesus na nossa vida. Amados, eu quando ministro acerca do livramento, eu no ato profético do livramento, eu sempre falo, como eu falei domingo aqui, amados, a morte do primogênito, que aconteceu na libertação do povo de Deus do Egito, o povo hebreu do Egito, só foi livre da morte a família que tivesse o sangue do cordeiro passado nos umbrais da casa. E eu disse, amados, que hoje nós não precisamos de matar um animal e pegar o sangue dele, porque o sangue de Jesus já foi derramado por nós. E toda a casa que é coberta com o sangue de Jesus, que é marcada pelo sangue do Senhor Jesus, a morte, ela é ilegal naquele lugar, e ela tem que sair. Mas, queridos, se na casa daqueles que tinham o sinal do sangue, o sinal da vida de Deus, a morte não entrou, ela passou batida. Amados, em muitas casas a morte entrou, e houve morte do primogênito, do principal, porque no Velho Testamento o primogênito é o principal filho, aquele que tinha direito à herança dobrada, é aquele que levava a tradição da família, é aquele que tinha que levar adiante as promessas de Deus para aquela família. Então fala o principal, e eu tenho dito, amados, que muitas casas perderam a alegria, porque morreu valores que são os principais na família, que é o relacionamento, que é o prazer, que é a alegria. Esses valores têm morrido, amados, porque as pessoas não se dão conta desse grande livramento, que para nós hoje que cremos no sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que foi moído por nós, amados, nós devemos sempre de cobrir a nossa casa com o sangue do Senhor Jesus. E aí, depois que você fizer isso, você tem que crer, mas você tem, amados, que reivindicar e que expulsar o mal da sua casa, porque, amados, a morte não pode entrar e não pode permanecer em uma casa, em uma família que está coberta, lavada e coberta pelo sangue do Senhor Jesus. E você que crê, você e a sua casa são lavados e cobertos com o sangue do Senhor Jesus. E se houver pecado, amados, o pecado, ele é brecha, ele dá direito para o mal entrar, mas o Senhor Jesus, ele diz em 1 de João 1,9, que se vocês, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem, mas se pecardes, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os pecados e vos purificar de toda injustiça. Porque a consequência do pecado em uma pessoa que confessou os pecados não é mais a justiça, é injustiça. Agora, se vocês permanecem no pecado, aí é outra história. Mas, amados, aquele que é lavado pelo sangue de Jesus é aquele que se arrepende, pede perdão a Deus, e aí é coberto, é limpo pelo sangue de Jesus. Então eu quero dizer, vocês não são perfeitos assim como eu não sou, mas, queridos, nós estamos nos superando, e cada vez que erramos, nós corremos para o Senhor Jesus, pedimos perdão, nos arrependemos, pedimos perdão, e aí o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, e aí a morte não
pode permanecer. A morte nos relacionamentos, a morte da alegria, a morte do prazer. O vinho não acaba numa casa que é coberta pelo sangue do Senhor Jesus. Pode vir lutas, pode vir tribulações, mas nós vamos continuar declarando: eu sei em quem eu tenho crido, e o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço e até do que eu penso, porque Ele é um Deus todo-poderoso, e a minha vida está guardada por Ele e coberta pelo sangue dEle. Assim é você, assim é a sua família. Por isso, se pecar, corra para o Senhor Jesus, arrependa-se, peça perdão, que a morte vai deixar não só a sua vida, mas vai deixar a sua casa, a sua família. E aqui a gente vê a alegria acabando e o Senhor Jesus então fazendo um grande milagre. E este é o milagre que o Senhor Jesus tem feito em nossa vida. Amados, busque se envolver com o Senhor Jesus. E eu quero já partir para o encerramento falando desses pontos aqui que Maria fala, né? Maria, primeiramente, amado, ela ao identificar, ali identificar a necessidade dessa família, dessa celebração do vinho, amados, ela clama a Jesus. Na realidade, ela ora, só que simboliza uma oração. Quando nós comunicamos a Jesus das nossas necessidades, amado, quando nós chegamos para Ele e falamos: Senhor Jesus, o vinho acabou. É uma oração, amados. Então, a primeira coisa, queridos, que nós temos que aprender para ver milagres: oração. Talvez você não possa vir na igreja, não deixe de orar na sua casa, amados. Ore todos os dias. Mesmo você que ainda não está aliançado, já esteja, amados, buscando a presença, o poder miraculoso do Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos entrar em casa, nós, mesmo que não seja dentro da casa, mas nós estamos entrando em casa por intermédio da palavra que nós estamos semeando nessas vidas. Nós estamos entrando no nome do Senhor Jesus Cristo, amado. Nós estamos entrando por Jesus. Quer dizer que Jesus está entrando nessas casas por intermédio da nossa vida e da nossa fé, para gerar vida e para tirar a morte. E isso é um milagre glorioso. Ver relacionamentos restaurados, o perdão fazendo parte de uma casa e de uma família, pessoas abrindo mão da sua razão, negando-se a si mesmo para poder ver a glória do Senhor Jesus, abrindo mão dos seus argumentos, da sua razão, para dar a razão para Deus e ver a glória de Deus, o milagre de Deus naquela família. É assim que nós vemos milagres na nossa vida, é assim que nós vemos milagre na nossa casa, é assim que nós vemos milagre no nosso trabalho, é assim como os adolescentes estão fazendo, que eu achei tão linda aquela foto daqueles adolescentes lá na classe lá, fazendo sala de aliança com aquela galera lá, né? Assim que os adolescentes estão fazendo, eles estão ali com a simplicidade deles, eles estão representando o Senhor Jesus e colocando o Senhor Jesus dentro das famílias, não apenas na vida daqueles adolescentes, mas dentro da casa. Jesus está entrando e ali Ele fará milagres grandiosos e gloriosos. E nós cremos nisso, amado. Por isso nós temos que ter ousadia, intrepidez, crer e declarar, orar ao Senhor. Eu louvo a Deus, porque com esta palavra de ato profético, várias pessoas decidiram se consagrar a Deus e vir orar, consagrando os primeiros momentos aí da sua vida, do seu dia, aliás, né? Porque cada dia é um novo dia, uma nova vida também, né? Uma nova oportunidade que Deus nos dá de glorificar o nome dEle. Então, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Continue nessa pegada, né? E você que ainda não está, faça isso, não deixe de orar.
não entre em célula de aliança, porque o Senhor, isso é um voto. E o Senhor Jesus, a palavra de Deus diz: eu não peço para que ninguém faça voto, mas se você fizer, cumpra-o. Deus exige, ore todos os dias pelos aliançados, líderes e colíderes, ore todos os dias e não falte na célula de aliança. Você tem uma aliança com Deus, leve a sério a Deus, porque Deus tem compromisso com aqueles que são comprometidos com Ele. Amém, amados? Então a primeira coisa que eu vejo aqui é a oração, que não pode faltar em nossa vida. A palavra de Deus diz em Mateus 7, Mateus 7,7: pedi e ser-vos-á dado, buscai e encontrareis, bateis e se abrirá. Deus está falando de todas as maneiras. Ore, busque, sabe, amados, e aprenda um grande segredo na sua oração. Não é só pedir todos os dias a mesma coisa, mas agradecer, ser grato. Lembre-se que a gratidão por si só já faz milagre. Se você desfrutar da presença de Deus e começar a dizer: obrigado, Senhor, obrigado pelos milagres que o Senhor já está fazendo naquelas vidas. Amado, primeiramente agradeça pelo milagre na sua vida, porque Deus colocar para você interceder por pessoas, que é milagre maior do que esse? Mas que privilégio! Puxa, Deus me deu essa responsabilidade de orar no nome dEle por pessoas, né? E aqueles que ministram, então, amados, que responsabilidade, mas que alegria, que prazer saber que você está ali, não por você, mas por Deus, por Jesus. Então, amados, aprenda a orar. Ore, desfrute da presença de Deus. Não é só ficar pedindo, mas sem dizer: obrigado, Senhor, obrigado pela tua presença. Como é bom desfrutar da tua presença. Então, queridos, faça isso. Então, depois da oração, do clamor, ela diz: obedeça a Jesus. Na realidade, a gente já falou acerca disso, mas a obediência, amados, ela é de suma importância. Eu não vou falar muito porque não quero passar do tempo, quero orar com todos, mas, amados, seja uma pessoa obediente. Não fique medindo circunstâncias para obedecer. Não fique medindo a circunstância para abençoar as pessoas mais difíceis que você possa imaginar. Deus te chamou para ser um abençoador. Não tem pessoa abençoada que não seja abençoadora. Você só é abençoado se você for um abençoador. Então Deus te chamou e te abençoou para que você abençoe os outros. Usa a sua boca para glorificar a Deus. Usa a sua boca para proferir bênção, amado. Em Tiago 3, a palavra de Deus diz que não convém que saia da mesma fonte água doce e água amarga. E ele diz: a mesma boca que glorifica a Deus, muitas vezes a gente percebe que está amaldiçoando pessoas. Aí diz: irmãos, não é bom que isto aconteça. Não é bom, é ruim, é mal. Uma mesma boca sair água doce e água amarga, uma mesma boca abençoar, glorificar a Deus, está ali, e amaldiçoar as pessoas. Queridos, nós jamais usamos a nossa boca para amaldiçoar, mesmo quando dá aquela vontade, né, de amaldiçoar. Não faça isso. Essa é a tua vontade e talvez do grande inimigo do cristão, do diabo. Mas não é a vontade de Deus. Então, você é um abençoador. É por isso que Deus vai te usar para fazer milagres por intermédio da sua vida. Queria chamar o pessoal